Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao seu podcast, o VimoCast, que é o nosso podcast para a gente falar sobre histórias inspiradoras, de pessoas inspiradoras no cenário de cuidado de pessoas como um todo. E estamos aqui hoje com esta pessoa. Rony, fala, eu tô emocionada hoje, eu tô aqui com a caixinha de lenço aqui. Você falando de inspiração, é inspiração para todos nós aqui. Nossa, como ser humano, um pouquinho que a gente vinha ouvindo aqui no bastidor, já dando ideias do que é cuidado realmente. Sabe o que eu acho? Que hoje a gente vai abordar muito uma questão de cidadania. Algo que o Daniel Forte traz muito, né? Que quando a gente fala sobre cuidado paliativo, quanto que a gente resgata questões de cidadania que tocam e deve tocar todas as pessoas, não somente interessados ou pessoas que fazem cuidado paliativo na sua prática. Mas vamos falar logo quem é, que o pessoal deve estar... Quem é esta pessoa? Estamos aqui com uma pessoa sensacional. Deixa eu ler, que eu tô chegando nervosa, gente. Enfermeiro, mestre e doutor na temática dos cuidados paliativos, professor nos cursos de enfermagem e medicina na Universidade Federal de São João del Rei. São João del Rei, líder do projeto Favela Compassiva Rocinha Vidigal, consultor técnico do Ministério da Saúde. Senhores, estamos aqui com Alexandre Silva. Eita. Seja muito bem-vindo, querido. Muito bem-vindo. Que responsabilidade, essa emoção e tudo isso, hein? Deus amado. É isso mesmo. Você vê o tanto que a gente já tá muito mexido e muito conectado mesmo com a tua história, com o teu trabalho. Traz pra gente, Alexandre, quem é você para além do currículo? Conta um pouco da sua história. Né? Se a gente é paliativista, a gente fala de biografia, né? Antes de currículo, a gente, né? Então eu sou Alexandre, sou mineiro, né, que me divido, não precisa nem falar, o sotaque já conta, né? entre Minas e o Rio, hoje moro nos dois lugares, né? Sou pai de um filho de 21 anos, sou casado, amo zona rural, amo sítio, amo cachorro, amo planta, já tô na pegadinha de arrumar muda pra todo lado que eu vou. Bom mineiro. É? E amo samba, sou do samba, sou portelense. Sou do carnaval, escuto samba enredo no carro de janeiro a janeiro. Que legal! Que são energias, né? E na verdade, um dos meus sagrados também é o cuidado paliativo, que antes mesmo de ser uma especialidade, alguma coisa nesse sentido, é algo que me toca muito também, poder, desde criança, ter essa pegada de... não é normal o sofrimento, né? Não tem como normalizar um sofrimento de uma pessoa, independente da gente ser da área de saúde ou não, é impossível, porque é uma coisa que transcende, inclusive quando você vê uma criancinha, ele sem saber e sem ter conhecimento ético, normativo ou moral, ele tem pena do outro. Sem ninguém falar nada sobre ensino, nem nada, ele tem pena do outro. Por que ele tá chorando? Ele se incomoda com o choro do outro. E isso é uma coisa também que me toca muito. Então, mais ou menos isso, né? Como um todo. Porque assim, é pouco tempo para falar sobre isso, aí é claro, o que veio é o que é mais sagrado para mim. E é até interessante. E essa é a ideia, né? A gente já recebeu alguns colegas e que foi legal que na hora de falando assim de qual que é a biografia, como você trouxe, né? A gente pergunta tanto para os nossos pacientes, mas às vezes a gente não faz essa própria nossa, pergunta. né? É a nossa. E a gente falando, essa colega eu lembro, né? A Érica, ela veio acho que no episódio 7, ela teve um insight na hora, assim, de onde que veio esse amor por ensinar? Ela começou a falar do pai dela e assim, veio a emoção, que ela falou, ela nunca tinha feito ATINA, ela é supervisora de programa de residência, faz tudo isso e ela, nossa, fez o link. E aí foi legal ela trazendo depois pra gente, assim, os comentários, depois. E é legal isso, né? De poder se ouvir um pouquinho, naturalmente, né? E aí, assim, você comentando um pouco da sua biografia, queria ouvir um pouquinho, assim, o que te levou pro cuidado paliativo? Porque como você falou, né? Hoje a gente tem, felizmente, a prova de título, realmente, mas assim, tem 2 anos, pouquinhos anos. É verdade. Antes não tinha... Você comentou, né? Se formou lá em Alfenas, eu acredito que também lá não tinha nada. Não, nome. Então, assim, o que te levou pro cuidado paliativo, propriamente? Na verdade, eu percebo que, assim, eu fiquei retomando esses dias não, tem um tempo atrás que eu fiquei retomando o que me incomodava muito quando eu brincava criança, eu internava bexiga de água
balão cheio d'água, punha rostinho e internava todos. E ele, quando vai ficando ali muito tempo, ele fura e começa a minar a água naquilo ali. E eu lembro que eu acompanhava o fim de vida dele, e ele ia murchando até ele morrer. Aí eu conversava com a balão mãe, fazia conferência familiar. E aí quando ele morria, eu enterrava a bexiga. Eu falei, gente, eu fiquei lembrando que eu fazia isso. E assim, eu fazia o enterro, adorava. Eu tinha um cemitério só de inseto que morria. E chorava, achava bom chorar para aquilo, né? E aí, pronto, passou. Aí eu tive uma tia, minha tia materna mais velha, ela teve câncer de fígado. E eu lembro que ela teve alta. E a gente foi visitá-la, minha avó, minha mãe e eu. E a hora que a gente chegou pra visitar, ela falou assim, gente, vocês acreditam que me deram alta pra morrer em casa? Essa fala dela e o olhar dela de ter tido alta pra morrer em casa, aquilo me incomodou muito, sabe? Eu tinha 16 anos. E veio a calhar que eu fiz uma feira de ciências na escola que era para falar sobre hospital. E era para escolher no hospital qual o profissional que a gente queria falar. E eu falei sobre o enfermeiro. Porque era uma coisa que me incomodava muito, a questão do cuidado. E pensando na minha tia, assim, aquela fala dela tão triste assim, gente, a pessoa recebe alta para morrer em casa, não é para viver em casa, né? E aquilo me incomodou. Aí pronto. Eu fiz faculdade de enfermagem. No primeiro estágio meu em Alfenas, eu não esqueço o nome dela até hoje, uma senhora que chamava Dona Gabriela, fase final de vida, câncer de intestino, meta de fígado, e era o olhar da minha tia, aquilo me incomodava também. E eu falava assim, gente, a pessoa sofre demais pra morrer. Gente, minha tia sofreu em casa e essa aqui tá num hospital, em um hospital bom. E eu via que todo mundo falava assim, isso primeiro dia de estágio, ela já não tem nada mais pra fazer. E eu falava, não é possível, gente, com uma pessoa, você pode falar que não tem nada pra fazer, né? Pronto, fui estudando. Aí durante a faculdade foi um médico fazer uma palestra sobre tanatologia. O doutor Evaldo, mineiro, tem livro escrito dele. E ele citou sobre o cuidado antes da morte. O papel dele era falar da tanatologia, não de cuidado paliativo. Mas ele falou do cuidado no fim de vida, o que a pessoa poderia receber. E aí, aquele dia virou uma chavinha em mim. Eu tava no 7º período da faculdade, a chavinha, eu falei assim, eu quero mexer com isso. Mas nomeou como cuidado paliativo? Não, como o cuidado antes. Esse cuidado antes. E ele foi pra falar de tanatologia. Eu tenho um livro dele que eu comprei até hoje, fininho. Isso foi em 98. 98. E aí, eu formei, aquela época era muita carência de enfermeiro. E aí eu formei e já caí pra dentro de sala de aula e gestão. Gestão de 2 hospitais. Só que sempre essa pegada me acompanhava. Essa pegada de gente em fim de vida. Do cuidado antes. Do cuidado antes. Já bem esse ponto. E aí todo paciente no hospital que tinha de fim de vida, o povo, mesmo eu estando na gestão, falava, Alexandre, tem um lá daquele jeito que você gosta de conversar e agora é só você que conversa. Era naturalmente aquilo, né? E aí eu descobri, eu estava no 3º ano de gestão de um hospital grande, eu fiquei 17 anos nele, e era um hospital de 400 leitos, 815 funcionários sob minha responsabilidade, e eu adorava fazer essas conversas e para falar de controle de sintoma no meio disso. E aí foi uma pessoa fazer uma palestra no hospital para falar de segurança do paciente, quando estava começando isso, e ele falou a palavra cuidado paliativo. E falou de INCA 4, e falou daquilo. Eu falei, gente do céu, eu tô na gestão, mas meu sonho é isso. E você tava nesse hospital grande. E não tinha nada de cuidado paliativo. Não. Tinha esse momento que você pegava pra ir lá. Caridoso. Mas... Entendi. Né? Olha. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre o que era, e aí eu achei muita literatura e já comecei a ler sobre cuidado paliativo, quis visitar o INCA 4, isso durante toda essa época. O primeiro lugar que eu fui, assim, muito bem recebido, foi o INCA 4. E aí foi muito bom, porque aí eu comecei a estudar aquilo, resolvi fazer mestrado. O povo, você tem que estudar gestão, não sei o quê. Não, quis estudar, eu falei, vou estudar isso, né? E isso que eu faço é muito bom, eu amo gestão, mas eu sou apaixonado pelo cuidado paliativo. Aí eu falei, eu quero estudar um pouco isso, não tem ninguém que tem feito isso, né? Eu não conhecia quase ninguém. E aí mais à frente, aí eu estudei como que o auxiliar e o técnico de enfermagem percebia como que a pessoa morria no hospital. Nossa. Aí eu queria ver quem estava na beira-leito. Quem é que mensurava sofrimento, entende? E aí foi
derrota, né? O povo morre muito mal, morre com dor, o povo morre com falta de ar. Depois que chega um tempo, ninguém faz mais nada, a prescrição nem é repetida, é só copia e cola. Você foi na fonte, né? De quem vê realmente tudo, né? Que fica ali no cuidado direto. Isso chama muito os olhos. E aí eu comecei, sabe o quê? Eu sou falador, eu comecei a fazer palestra em coisa de igreja, em coisa que me chamava sobre morrer com dignidade. E comecei a falar sobre isso. E aí veio o livro da Ana Cláudia depois, que inspirou e abriu o guarda-roupa pra muita gente. Pra todo mundo falar. Tirou do guarda-roupa. Todo mundo refletir sobre tirou do guarda-roupa pro leigo, isso. Muita gratidão. Né? E aí com o livro da Ana Cláudia, até hoje eu arrepio, tanto que aquilo foi... É porque assim, a leitura da Morte é um Dia que Vale a Pena Viver foi pra mim assim... gente aqui, uma pessoa falando aquilo que eu gosto. E tá falando do jeitinho que eu identifiquei com aquilo. Eu falei, gente, eu tenho que mexer com isso mesmo. Legal que saiu, né, das portas do hospital. Foi, né? Exatamente. Tocou todas as pessoas, né? Inspirou e aí trouxe a necessidade da gente abordar esses temas. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, eu vejo assim, a Ana tem um grande protagonismo do descortinar o cuidado paliativo no Brasil, né? Com esse livro. E aí pronto, eu comecei a fazer uma pós. Isso foi o do cuidado paliativo. E aí eu falei, já descobri o que era, fiz o meu mestrado, isso, e não sei o quê, e aí foi, né? Se jogou foi mesmo. Fono. E aí me joguei naquilo, eu falei, eu continuo na gestão, mas o dia que apareceu, eu quero ser professor de uma universidade federal, eu vou me preparar para isso, e fiquei sabendo que na minha cidade ia abrir um campus, porque minha cidade é Divinópolis, e a filial é São João del Rei, e eu quero dar aula nessa faculdade. Que aí eu vou poder me dedicar em estudar e pesquisar isso. Pronto. E aí foi indo, eu ainda no hospital, nós ganhamos uma pós de gestão pública em saúde lá no Rio, na FGV, e eu sempre tive uma história muito grande com o Rio. E aí quando a gente foi analisar o campo do TCC, foi no Morro do Alemão, no Rio. E aí pra gente ver como que era a gestão pública de saúde numa clínica da família, numa favela. Meu grupo saiu alemão. Primeira visita... Desculpe te interromper, mas isso foi uma escolha sua ou isso surgiu pra você? Dividiu e pra mim saiu a favela. Pega essa, gente. Olha não tem condição, coisa linda. Não tem, se não tiver um extrato aqui pra cima, minha filha, nós podemos arrancar a roupa hoje, né? Impressionante. Não tem jeito. E aí, adivinha, a primeira visita que nós fizemos em paciente no Alemão. Um senhor com câncer de fígado, pós-cirrose, por o mesmo olhar da minha tia e com a mesma fala. Eu falei, não tem condição disso. Eu falei, não tem condição. Isso, sabe assim, quando você ia no paliativo, mas assim, era gestão. Era gestão. Primeiro lugar que eu vou, o senhor do mesmo jeito. E aí ele falou, ele olhou pra mim com um olhar de muita... Aquele olhar de misericórdia, sabe? Ele falou assim, me ajuda a morrer. Quando ele me pediu se me ajuda a morrer, eu falei, é sofrimento demais desse senhor. Não tem condição. Nesse mesmo dia falou com a gente assim... Por que nós não visitamos a Casa Rosa? Esse dia foi tapa na minha cara, assim, tipo assim, você tem que mexer com isso mesmo. Por que a gente não visita a Casa Rosa? Escuta, você já viu falar da Casa Rosa no Rio? Não. A Casa Rosa no Rio, na Lapa, ela foi ocupada num determinado momento. Eu não posso falar ocupação, mas a Luana Muniz, quem quiser procurar no YouTube, é uma mulher trans fantástica que viveu na Lapa. Ela era profissional do sexo e ela liderava o profissional do sexo na Lapa. E quando eles iam chegando no fim de vida, eles não tinham família, não tinham onde passar os últimos tempos pelo tamanho de sofrimento e abandono que essas pessoas sofrem. Não sofriam, sofrem, né? Ela ocupou esse espaço e quando eu visitei lá, ela cuidava de 19 pessoas em condição de vulnerabilidade, profissionais do sexo em vulnerabilidade, em fim de vida, nessa casa. E ela recolhia desse pessoal que ficava um certo valor financeiro de quem prostituía naquela região para sustentar essas pessoas em fim de vida e dar conta de dar a eles comida, pagar medicamento. Eu impressionei com aquilo. Eu falei, gente, se essa mulher faz isso numa condição assim... Não tem condição, o povo tá sofrendo até hoje do jeito que tá. Sem informação técnica. E ela, sem nada. E ela articulava a clínica da família, a APS. E nesse dia eu conheci nessa visita a Marielle Franco, que tava fazendo... Porque a Casa das Pretas era na mesma região. Eu falei assim, gente, e eu falando, e ela não era quem se tornou, né?
E aí eu falei assim, meu sonho era fazer isso. Porque se aqui é isso, lá na favela o que a gente viu com aquele senhor, deve ter um tanto de gente sofrendo. Meu sonho era pesquisar isso na favela. Como que essas pessoas chegam no fim de vida na favela? Aí a Marielle falou assim, Maré, ué. Eu sou líder comunitário na Maré, você vai pra lá. Eu falei, gente, não acredito. E ela não era a Marielle que se tornou, né? E aí eu caí de cara nisso. Eu falei assim, deixa eu te contar, eu vou continuar após, mas eu decidi, eu quero fazer meu doutorado falando sobre isso. Como que é morrer em condição de favela. Porque o meu pressuposto era diferente do que o pessoal pensava. Não morre mal. Eu pensava, não morre. A união da favela deve proporcionar um conforto melhor do que o asfalto. Quem morre no asfalto morre pior do que quem mora na favela. Eu acho que é só legal pra explicar, porque eu não conhecia. Quando você fala asfalto, você tá querendo se referir a... É o que não é morro, o que não é favela. Legal. Que é pra nossa audiência entender. Sim, é bom vocês verem. E aí, eu comecei a ir pra Maré. E primeiro conhecer o território, saber o que era aquilo, como que se organiza dentro de uma comunidade. Cada uma se organiza de um jeito, né? As escolas, como que funcionam, quem é a liderança, como que é atravessado esse potencial de cuidado no meio de um outro setor, que são as facções. Como que é viver nisso, né? Aí eu fiquei 8 meses reconhecendo o território todo mês. E aí começou uma briga de tráfico e milícia. Você tá falando quanto tempo isso? Isso foi 2010. 2008, 2010. Foi tudo nesse intervalo. E aí a Mari falou assim, Alexandre, não tem jeito de você ficar aqui. Porque aí ela já tava como líder comunitária já, e brigando pela coisa, né? Começando a entrar na vida pública. E aí ela falou assim, melhor ir pra outra comunidade. Aí eu brincava com ela que ela me deu um presente de grego. Ela me apresentou o Batomuxo, que é outro morro, que era muito pior. Era tiro, porrada e bomba mesmo. Eu falei, mar do céu. Aí eu conheci um casal de capoeirista que morava no Vidigal. Eu falei, gente, lá é tranquilo? Não, nós temos tiro também. Mas não é igual aqui. Eu falei, então é menos mal. Desculpa, quando você fala de tranquilo, como assim? Tranquilo no sentido de tiroteio, de risco pra mim no meio de tudo isso. Porque eu peguei muito tiro, entende? No Batomuxo eu peguei tiro assim, de ficar, tipo assim, de uma noite pra outra dormindo na casa de quem eu fui visitar, porque não tinha jeito de sair. E assim, viver essa realidade na cena, isso é muito complicado, porque assim, quando você está dentro de um barraco, e que não é gente pra operação invadir o beco, que é um helicóptero com arma na sua cabeça, aquilo, você pode estar embaixo da mesa, você tá ali vulnerado ao risco de morrer, né? E aquilo me amedrontava muito, e aí mais desejo eu tinha de pesquisar como a pessoa morria. Entende? Assim, mas não pode, esse povo não pode. Tá menos de 5 quilômetros de um dos metros quadrados mais caros do Brasil, que é o Leblon, e o povo morrendo desse jeito, assim, morrendo de tiro, né? Pronto. Aí parei no Vidigal. Falei, não, aqui realmente era mais tranquilo. Um pouco mais tranquilo. Tinha tiro também, mas não era... não era igual, não tinha todo dia, tipo assim. E por que lá era diferente, você sentiu? Porque depois a gente vai falar um pouco, né? Eu acho, porque o Vidigal, como é Zona Sul, tem uma proteção turística maior do que a Zona Norte e Oeste. Entende? Assim, a vista da mídia, nós temos que pegar mais leve aqui. Apesar de não ter sido muito leve. Eu vi coisa, um gari que saiu para poder tirar o menino dele que era cadeirante na porta da casa dele. É um dos primeiros que começou o voluntariado comigo. Um rapaz fora do comum, viúvo. Tinha um menino especial em cadeira e ele escutou que ia começar o tiro. Quando ele sai sem camisa do banho para pôr o menino para dentro, mata ele com um tiro no peito ali naquela hora. E aí eu acho que vale a pena a gente refletir isso todo dia. Ele é um homem negro. E a notícia foi um desconhecido, um favelado, um bandido. Não, ele era um trabalhador. Porque quem não vive, por favor, não fale do lugar que não é da sua fala, de viver aquele lugar e o que acontece realmente ali. Aí aquilo me deixou muito triste, porque você vê assim, o sofrimento antes da doença ameaçadora da vida, sabe? Que a gente fala de cuidado paliativo, a gente fala de doença ameaçadora de vida. Mas antes disso, soma um sofrimento humano quando a condição social dele já é ameaçadora de vida. Sem ter doença nenhuma. É antes, né? É antes.
E aí, eu comecei a perceber uma coisa, que eu comecei a fazer visita para poder tentar coletar dado para poder montar meu doutorado. Meu doutorado foi pro buraco. 2013, não tinha jeito de mexer com isso. Eu acabei minha pós lá, mas eu continuei no Rio todo mês e ficando no Vidigal, porque eu descobri que tinha 3 mulheres que acompanhavam pessoas em fim de vida. E aí eu já estava indo pra Rocinha também. Porque esses capoeiristas, eles treinavam Rocinha e Vidigal. Entendi. Eu comecei a conhecer, eu queria conhecer a Rocinha também. Eu conheci 4 mulheres na Rocinha que elas procuravam um paciente em fim de vida para poder ajudar a família a dar banho e lavar roupa para essas pessoas. E eu não quis implementar nada, porque eu queria coletar dado. E isso foi um aprendizado para mim, porque a gente tem mania de criar projeto e falar assim, eu quero criar uma comunidade compassiva ali. Qual que é a receita? Não tem. Eu tenho que ter diagnóstico do lugar primeiro. E algo que é comunitário tem que nascer da comunidade. Porque a gente que estuda pensa, minha tese de doutorado faz montar... Faz não. Você não sabe onde você tá. Que foi o que você trouxe, né? De quem tá de fora não falar, porque é muito único. Você falou aí de 4 locais diferentes, com realidades totalmente diferentes, todos no Rio de Janeiro. Tudo no mesmo Imagina lugar. A gente falar da comunidade do Sol Nascente aqui em Brasília, outra realidade, plano... Falar de Goiânia. É totalmente diferente, sim. E aí foi quando eu percebi que eu podia estudar sobre aquilo, encontrei essas 4 mulheres, e com essas 4 mulheres eu comecei a fazer visita e comecei a perceber o quê? Não era da área de saúde. Nada, 2 analfabetas. Uma de 72 anos, ela andava 7 quilômetros diários para visitar paciente em fim de vida em beco insalubre para ajudar a pessoa a dar banho e gente morrendo. Falei, gente, não existe uma coisa dessa. E aí achei muita coisa, achei gente comida por rato, achei gente comida por barata, achei gente em beco abandonado porque não tinha família e estava naquele lugar e os vizinhos tentando cuidar. Aí me veio na cabeça uma coisa assim, gente, não adianta, não dá para virar doutorado agora. O que eu tenho que fazer é munir essas mulheres de conhecimento científico, não científico, técnico, sim. mas de conhecimento, tipo assim, como que eu tiro uma pessoa da cadeira e põe na cama? O que é sinal de fim de vida? O que é que ela pode confortar com o que ela tem aqui dentro? E aí comecei a ligar para colega, médico, psicólogo, assistente social. Gente, me dá uma ajuda, Alexandre, eu não vou aí, mas se você precisar, pode pegar aqui no consultório. Alexandre, eu não subo, mas se você precisar, gente do Rio. De repente eu vi que estava um grupo formado me ajudando com teleconsulta, com fralda, com coisa assim que não é totalmente assistencialista, mas tinha gente que precisava de comida para beber o remédio, né? E eu me envolvi muito naquilo e teve o primeiro congresso de cuidado paliativo no Rio e me chamaram para falar sobre cuidado paliativo em favela. Esse dia eu toquei, eu falei, gente, eu tô fazendo. Foi nesse momento. Eu tô fazendo cuidado paliativo em favela. Eu tô fazendo um cuidado sistematizado para pessoas. Exatamente. Com E eu tava ajudando elas fazendo social. o seguinte, eu fazia um planozinho de cuidado e elas tinham meu telefone, as moradoras, para durante o mês, aquilo que elas precisavam, elas me ligavam e eu ajudava elas naquilo. É claro que eu não dava conta sozinho. Teve gente que me ajudou muito no começo, o Felipe Guzman lá do Rio, que é médico paliativista antigo, me ajudou muito, eu mandando mensagem. Ele foi o médico que me apoiou no começo, assim, à distância, em tudo, sabe? Olha. Que não tinha gente, né? E aí foi quando, nesse congresso que eu fui, tinha uma pessoa assistindo e falou assim, deixa eu te falar, isso aí que você tá fazendo tem um nome, chama Comunidade Compassiva. Eu, né, pessoa baixinho, 1,63 m, é muito sangue e pouco corpo. Então o negócio gira que é igual um furacão. Eu fiquei com raiva do rapaz, falei, gente, mas por que tem que pôr nome em tudo? Mas eu fui ler, e era mesmo. É exatamente, porque comunidade compassiva, quando eu fui ler, é quando a gente mune a comunidade. Comunidade pode ser um condomínio fechado, sim, de luxo. Sim. Uma comunidade, quando você mune uma comunidade para que ela corresponsabilize em cuidar dela mesma. Um ajudar a cuidar do outro. Eu falei, gente, é isso que eu tô fazendo. Eu tô ajudando eles a criar uma rede que eles se autoajudam no seu cotidiano. Isso é muito comum em zona rural. Em zona rural, assim, uma faz a canja, a outra olha os meninos, quando um faz o caixão, né? É tudo assim no fim de vida. E aí eu percebi que eu tava fazendo aquilo. E eu falei, então agora eu quero pôr corpo nisso. E aí foi quando eu convidei a Maria Jefé e a Eliana, são 2 enfermeiras da UFRJ, e a Lívia, que é uma médica de família e comunidade paliativista do PAD do Rio, do Programa de Atenção Domiciliar do Rio. E aí nós constituímos em 2018 a Comunidade Compassiva como Comunidade Compassiva, já não era eu sozinho,
E eu falei, vamos montar fazer uma sistematização de como que a gente vai fazer esse atendimento. E já incomodado muito com uma coisa. Aqui tem um sistema único de saúde. Por mais que ele não dê conta de tudo isso, eu tenho que ter muito cuidado para não soar como um novo tipo de sistema. De brincar de casinha com o serviço dos outros. Então, a primeira coisa que eu fiz, conheci um médico da clínica da família, que é o Eberhard, que me ajudou muito. Ele é coordenador de residência de medicina de família e comunidade lá. E contei o que eu queria fazer. Ele falou, dou todo o apoio. Se vocês encontrarem alguém que não está na área que a gente está vendo, conta a gente. Se a gente encontrar alguém que a gente precisa de um apoio, de um serviço de apoio, a gente conta com vocês. Com um matriciamento. Com um matriciamento. Olha. E assim a gente começou. Então, mais ou menos essa pegada. Que sensacional. E que foi um método de lá. Se a gente for pegar, por exemplo, Sol Nascente que está estruturando agora, tem que ter identidade daqui. Você pode utilizar lá como uma referência, mas não como um modelo. Porque pode ser diferente. Como que essa sociedade do Sol Nascente vai se organizar nesse sentido? Eu percebo gente querendo montar comunidade compassiva que tem, assim, 54 profissionais paliativistas e um morador daquele lugar. E o povo querendo visitar doente. Não pega. Porque Entendi. quem vai ficar? E o papel não é profissional. O papel é leigo, cuidando. É ele contribuindo com o vizinho. Deixa eu te ajudar a dar banho. Você não dá conta de dar remédio? Eu te ajudo na seringa. É de apoio, voluntariado, né? É voluntariado. E é interessante, né? Quando a gente pensa assim numa equipe de cuidado paliativo, a gente pensa como a base o paliativo. Agora, uma comunidade compassiva, né? De cuidado paliativo, na verdade, a base é a base é comunitária. É a comunidade. Exato. Te ouvindo assim, né? Você falou das 4 senhoras, né? Quando Sim. você chegou, já tinha uma mínima estrutura. Já existia. Analfabetas, não sabiam exatamente o que estava fazendo, mas já estavam fazendo ali o que vamos dizer, a semente. Ações paliativas. Ações paliativas. A semente realmente da comunidade E compassiva. não foi porque eu era sábio e falei assim, eu vou observá-las fazendo que a comunidade... Não, foi orgânico. Porque se eu tivesse um projeto em mente, eu acho que com esse ímpeto profissional que a gente tem, eu ia querer enfiar uma coisa Com minha certeza, lá. Ainda bem que não foi, porque não tinha ido. Né? Com esse nosso ímpeto, e que você fala desse nosso ímpeto, eu acho que é da gente da área de saúde, né? Que às vezes a gente vai de forma invasiva, né? Atravessar a história daquela pessoa. Não, eu sei cuidar melhor de você, porque eu li vários livros. Então eu vou te orientar como você cuidar. Meu filho. Eu tenho um doutorado, eu tenho um título, né? E aí é muito interessante como você, né, a gente até conversou, o quanto que a tua história de vida, né, é muito disruptiva de algumas questões e traz esse desconforto necessário para todo mundo refletir, né? Muito bonito. E sabe, eu queria te perguntar uma questão que me veio, diante de tantas vulnerabilidades, eu fico até emocionada, que você vê, como que ficou a sua relação com a morte? Isso cabe muita reflexão, né? Porque, na verdade, eu via e vejo muitos casos que, assim, ela é muitas vezes a mão amiga. Sabe quando você sai de determinado lugar e falava assim, gente, precisava dela visitar ele. Porque sabe quando você tenta pega de todo jeito? No começo, graças a Deus, hoje não tem isso mais. No começo, quando eu fui visitar uma família num lugar muito íngreme, muito vulnerável lá da Rocinha, que é a roupa suja, é um lugar que não entra moto, pra você ter noção. Eu tava vendo uma senhora em fase final de vida, e ela falou assim, eu tô com muito medo da mamãe morrer aqui, porque o papai já tá aqui, minha tia já tá aqui, e eu não entendi o que era aquilo, sabe? Papai já tá aqui. Eu falei, aonde? Ela falou assim, aqui, tá enterrada aqui na sala. A gente não tem condição de descer. A gente não tem dinheiro pra funeral. Quando ela me falou aquilo, eu falei assim, gente, não tem condição de uma coisa dessa. A pessoa tem que cavar o buraco dentro da sala da casa pra enterrar. Primeiro que é crime, né? E aí eles contam que isso era uma coisa comum de acontecer, da pessoa ser enterrada naquele lugar. E aí eu fiquei vendo a mãe dela daquele jeito e fiquei pensando, não tem jeito de descer? E não tem como fazer acordo aqui pra descer? Gente, a morte... Ela às vezes... Porque eu não vou falar que a morte é linda, maravilhosa, minha amiga. Não, a morte é uma separação, a quebra de vínculo, né? Mas em determinada condição de vulnerabilidade, eu entendo quando aquele senhor com aquele olhar me pediu a morte. Porque assim, ele tinha apoio comunitário, mas o que resta pra ele resolver tamanha dor dele
é ir embora, é sucumbir. É o que resta, É né? o que resta como pra o melhor ele. caminho. É a finalização de um ciclo, né? Então, assim, me traz muita coisa, me traz, assim, depois meu doutorado virou por esse lado, deu certo, eu defendi, mas, assim, eu comecei a ver uma coisa muito, muito clara, que era assim, o pressuposto que eu tinha estava certo. Morrer na comunidade tem suas vantagens, que eles se ajudam muito. Favela vem é uma planta, né? Uhum. É uma planta do Nordeste, e ela, no tempo da Guerra de Canudos, quando os soldados iam descansar no morro que tinha ali em Canudos, e eles ficavam embaixo dos pés de favela. Inclusive, ela dá fava, Uhum. né? E eles cozinhavam, é muito gostoso a fava dela. Uhum. Quando eles foram embora pro Rio para receber o soldo, Uhum. e o governo não tinha dinheiro para pagar, e eles foram pro morro que tinha do lado da Central do Brasil ali, que chama Morro Santo Antônio, e eles trouxeram muda de favela e plantaram lá. E eles começaram a se abrigar ali debaixo para esperar receber o dinheiro. E essa árvore cresceu e todo mundo que passava falava o Morro da Favela, o Morro da Favela, Morro das Favelas. Uhum. E aí começou, e todo tipo de gente que não recebia, era vulnerado, ia para esse lugar. E aí se tornou o nome favela. Favela, ao mesmo tempo que é lugar naquela época, de abandonados, era lugar de resistência. Uhum. Para continuar um ajudando o outro e sobrevivendo. E até hoje favela é resistência. É sobre resistência. É sobre resistência, eu resisto. Uhum. E quando você chega num lugar e vê que 4 mulheres se juntavam para resistir, isso é micropolítica. Uhum. Elas se organizam tipo assim, vocês não fazem? Nós como humano, o ímpeto empático, que a empatia a gente não oferece. Tomara, eu te desejo empatia. Não, empatia é natural. Você só se incomoda quando é naturalmente. Não tem como forçar. Uhum. Ai, peraí, eu quero ter dó dele. Não. Eu quero sentir dor por ver a dor do outro. Mas a empatia, se ela não for amarrada com a compaixão, tipo assim, o povo tá sofrendo. Eu tô sofrendo de ver ele sofrer. Mas eu vou ficar no meu sofá falando, governo, o que eu faço? Essas mulheres foram prova de compaixão pra mim. Por isso que eu sempre falo que a compaixão é a força motriz para o cuidado paliativo funcionar. Você pode ter teoria, você pode ter protocolo, mas se você não se incomodar com a potencialidade que é o alívio do sofrimento humano para o outro, menino, vira só mais uma área com protocolo assim. Se for dor 6, dor moderada, eu prescrevo, nananã. Mas se eu não me sustenta, né, o trabalho não a se longo sustenta. prazo, né? E essas mulheres não tinham escala, e elas continuavam incomodadas com o sofrimento da família e do outro. Então, quando você pega uma jogada de comunidade, você costuma ver que isso é potente, mas aí tem o outro lado. A fragilidade de acessar um direito é muito difícil. Quer ver? Câncer de cabeça e pescoço, sangrante, rapaz, 24 anos, mora num beco que é 1,5 km andando da rua principal. Ele tem que fazer radioterapia para tentar, pelo menos, controlar o sangramento. Uma radioterapia paliativa. Aí o pessoal que não conhece fala assim, mas a prefeitura dá o passe. Ele pode ir de ônibus e voltar. Não, o negócio não é isso. Até ele sair do beco dele e chegar na principal. E da principal ele descer de moto até onde ele sai. Entende? É pra quem não vive. O passe, né? Ele precisa de alguém que tira ele de lá e traz pra cá. Ele precisa de um carro que leva ele lá. E ele vai ficar o dia todo pra fazer aqui. Minha mãe vai comer como? O povo não tem benefício. Não tem... Entende que é muito mais do que isso. Aí o povo morre pior. Morre muito pior. Nesse sentido. E outra coisa, as clínicas da família, que é a atenção primária, fazem um trabalho maravilhoso. Mas é subdimensionado o número de unidades para a população que a Rocinha tem, por exemplo. Eles não têm perna, fazem demais já, mas não tem perna para tudo aquilo. E quando a gente pensa na comunidade compassiva, ela consegue, naqueles pacientes eleitos por eles, que hoje não vem dos moradores para nós, hoje já vem da clínica da família. Nosso entrosamento é tão grande que eles me ligam pra gente do projeto e falam, Alexandre, tem mais um paciente para vocês. Vou te passar isso e aquilo. E a gente já assume junto. Eles sabem o nosso papel de apoio. A grande ordenadora da rede, coordenadora do cuidado, é a atenção primária. Portanto, que o plano de cuidado que a gente desenvolve é compartilhado com eles. E eles concordam ou não de seguir aquilo, né? E a gente vai fazendo o mesmo plano terapêutico que eu passo para eles, é o que a gente passa para o morador para durante o mês ir acompanhando aquele paciente, né? É fantástico, porque a casa, nós ganhamos uma casa de 3 andares e nela, ela é num ponto crucial da Rocinha. E nós ganhamos a reforma dela toda, é um palácio, hoje é um palácio.
O nosso grande objetivo é capacitar a comunidade para o cuidado. Então, o segundo andar nosso é uma sala de aula de 50 lugares. E todo mês tem aula para a comunidade leiga sobre cuidado paliativo. E vocês ganharam de quem? Da comunidade? Nós ou de ganhamos um centro espírita que tem lá. Lá era uma creche. E diminuiu muito o número de crianças nas comunidades também. Né? A gente via mãe com 4, 5 filhos. Hoje as meninas não é assim mais, tem, né? E aí essa creche fechou, estava ocupada. Ela falou, eu queria que vocês tivessem um lugar, porque a gente pagava aluguel. A gente alugou. Primeiro era numa sorveteria que eles deixavam a gente ficar. Depois eu fui para a igreja católica, aí o padre falou que a energia estava ficando caro, porque a gente ocupava lá uma noite por mês. Eu falei com ele, eu vou fechar a rua principal da Rocinha quando todo mundo descobrir por que carro não tá... Ele falou, não tô falando isso. Tava. Mas ele foi obrigado a deixar a gente ficar lá 1 ano. Porque ali é da comunidade também. Então você tem que ser meio atrevido. Aí depois disso a gente conseguiu doação para pagar aluguel e ganhamos essa sede. E o segundo andar dela é de educação. Por exemplo, esse mês é náusea, vômito e dispneia. Como que o leigo pode... Como que ele lida com uma condição de náusea, vômito e dispneia? Não é pra gente falar de remédio, de questão técnica, científica, ética e legal. É ele como leigo, quando percebe isso, o que fazer? Recorrer a quem? O fluxo é o quê? Se ele tiver lá o quê? Como que ele dá esse remédio? Ele macera? Como que ele macera? Que impressionante. É capacitar a comunidade para que ele... Como que ele tira o paciente da cadeira e põe na cama? Como que ele dá banho? Entende? Assim, que é elementar. E essa é a pegada da comunidade compassiva. Né? Nossa, sensacional. Sem palavras, assim. E uma dúvida. Porque vocês têm os voluntários. Então, por exemplo, eu sou um morador da comunidade. Sim. Eu quero me voluntariar. Sim. E aí eu participo, eu faço como se fosse um cadastro, eu vou lá... Você faz o cadastro, a gente tem um curso que ele funciona, são 10 módulos por ano. Então você tem que participar de pelo menos 8 para a gente ir formando esse olhar compassivo. E dando introdução do que é cuidado paliativo. Portanto, muito bonitinho. Essa semana uma voluntária nossa ligou e falou assim, Alexandre, alejei mais um. Eu falei, quem que você atropelou? Ela falou, não é alegeu. É aquele negócio de colocar pra dentro. Eu falei, elegeu. Né? Que ela falou, eu alejei mais um. E elege em cuidado paliativo perfeitamente. Ela falou assim, ele tá com condição que ameaça a vida. Gente, a mulher não sabe ler direito. Ela falou assim, e não tá sendo visto pela clínica da família. Ela, com o curso, ela aprendeu a identificar, trouxe pra nós já ligando pra clínica da família. A clínica da família já foi até nós, Alexandre, visitei, é mesmo. Agora, sábado que vem, a gente já visita ela e já começa a matriciar junto o cuidado. É muito rico isso, porque aí a gente oferece esse curso. Por exemplo, esse mês nós tivemos uma vitória muito grande, que a gente tem pouco voluntário homem. E entrou um menino, o Diogo, que é motoboy. E ele se apaixonou por levar a gente de moto pela comunidade. Ele falava assim, meu sonho um dia é usar essa camisa. Porque nós somos muito honestos com a comunidade, a gente trabalha muito próximo do povo. E hoje, para a comunidade fazer parte do projeto, é assim, eu sou voluntário. Entendi. Eu cuido dos meus. Entendi. E aí nós chegamos em 45 voluntários hoje dentro da Rocinha. Da Rocinha, 45 voluntários formados dentro, com pelo menos... Agora, dia 9 de dezembro ou 7, não sei, a gente forma mais 20 pessoas dentro da Rocinha. Então, e forma em que? Agente compassivo. Quem olha para a sua comunidade com um olhar de compaixão. Não é cuidador de idosos, não é técnico de enfermagem. É um vizinho que se ocupa com a dor do outro. Para mim, a definição de cuidado melhor que tem é de Heidegger. Quando ele fala que cuidado é ocupar-se com o bem-estar do outro. Gente, isso não precisa ser profissional da saúde para ocupar. É a responsabilidade de todo mundo. Né? É interessante como você trouxe, né? Que compaixão é uma habilidade humana. Eu vejo que não há... a minha impressão é que não há possibilidade de você não ter uma compaixão, exceto se você tá adoecido ou paralisado de ver o outro com esse olhar, né? E quanto que isso vai disseminando as pessoas, né? Olha o movimento todo sendo criado, das pessoas poderem... Mas olha como isso é muito forte, né? Da pessoa se ver... num tamanho tão grande de poder ajudar o outro, de poder impactar a vida do outro, para que o outro possa também impactar outras vidas. Quando você fala isso, eu fico pegando assim o perfil dos nossos voluntários, sabe? A grande maioria passou por uma situação muito difícil. Ou perdeu alguém da sua família com a gente cuidando, ou perdeu filho, ou perdeu... A maioria mulheres, senhoras. E ali
ela recompôs a vida fazendo pelo outro. Uhum. Eu fico impressionado com aquilo. Ela transformou aquela dor, né? O que estava ali, ela ressignificou aquilo. E elas falam sobre isso. Elas falam assim, eu encontrei novo sentido de vida. Eu fazendo isso. Eu hoje tenho motivo para sair de casa. Hoje eu tenho necessidade de ir lá ver como que o meu afilhado está. Que a gente chama de afilhado. Não é paciente, é afilhado, é meu afilhado da comunidade. E é bonitinho que os moradores que estão sendo cuidados falam assim, a minha madrinha é a moradora que cuida dele. Então ela liga, ela preocupa, ela arruma o cabelo dele, ela faz a festinha de aniversário. E não é caro, porque não é dinheiro, é presença. Foi uma médica visitar com a gente, um senhor que mora sozinho, eu falo muito, me corta. E tem uma moradora que mora, uma médica que foi com a gente, o morador mora numa casinha de 2 cômodos, sequelado de AVC e desenvolveu um câncer. Só que mora sozinha, nós chegamos, tinha água gelada, comida, televisão, controle remoto na mão. Ela ficou impressionada como que esse homem está sendo cuidado, vivendo aqui. E ele continua no lugar dele. E aí ela começou a falar com ele assim, eu queria te dar uma coisa, só pode escolher uma geladeira, um não sei o quê. E ele com muita dificuldade apertou a mão dela e falou assim, presença. Entende? Assim, que a gente fica pensando que é concreto. E o concreto não é cesta básica. Não é papel higiênico, não é? É presença. E a comunidade, quando a gente mune ela, seja ela na favela ou não, para que ela desperte esse desejo da compaixão, isso passa a ser natural. Passa a ser natural, né? É muita coisa. E assim, você falando de presença, né? Nessa sociedade que a gente tá hoje, quanto que isso é tão mais importante do que muitas outras coisas. Nossa. Dentro da comunidade, dentro do hospital. Quantas vezes a gente ouve isso do nosso paciente, assim. Aí aquele médico que parou, sentou, não mexeu no celular, nos ouviu. Olhou nos olhos. Quantas vezes eu já ouvi assim, é aquele doutor que olha fundo, parece que tá olhando a nossa alma. É a presença de você estar conectado, de você fazer uma escuta ativa. E nada vai substituir isso. E a pessoa sente, é isso, né? Como que é impactante isso, assim. Bonito, você traz isso. Agora, é tão interessante como hoje os nossos pacientes ficam impressionados. Como se, olha só. Uma coisa que teria que ser intrínseco. Como assim? Olha, ele sentou. Você acredita que ele conversou comigo? Exatamente. Ele parou, sentou. Ele sentou, pegou a cadeira. Me traz muita reflexão, né? De como hoje o nosso trabalho, né? Que a gente busca essa conexão. Hoje, na verdade, a gente tem que resgatar de que isso é o básico. Não dá pra cuidar do outro sem fazer isso. Não dá. Se você está deixando de fazer, então sinto dizer, você não está cuidando do outro. Da forma que ele deveria, que ele merecia ser cuidado. E retomando a frase, né, que vocês falaram. A compaixão é a força motriz do cuidado paliativo. É isso. É sobre isso. E do cuidado como um todo. E quando a gente fala do paliativo, não é de pessoas específicas que fizeram a formação de paliativo. Não, é pessoas que cuidam de outras. Que cuida de outra. Exatamente. Que ocupa com o bem-estar do outro. Sim. Né? Sim. Essa é a pegada. Nossa. Tô um pouco sem ar aqui, Su. Nossa, gente, eu já me joguei aqui. Você falando, né, corta, não? Por mim, se não fosse questão do horário que a gente tem, eu comprei, até amanhã eu tava te ouvindo. Porque é muito potente isso, assim. E é muito bonito te ouvir o quanto que isso te trouxe o propósito. E o quanto que nas falas das pessoas inspiradoras que trabalham com doença ameaçadora é recorrente essa ideia de que, por exemplo, a gente estava comentando da doutora Annelise, né? Ela estava fazendo um modelo de cuidado que ela percebia necessário, não sabia o nome, a doutora Andréia, fazendo lá no HRC, fazendo um cuidado, desde que chega alguém e fala, olha, isso é cuidado paliativo, e ela já vinha fazendo. Exato. Igual você falou, não, eu estava fazendo ali, estava entendendo, aí alguém falou, olha, isso tem um nome, comunidade compassiva. E quanto que isso é tão interno, tão bonito. Nossa, é muito Quando é orgânico e natural, é mais gostoso ainda, né? Que você fala assim, né? Agora, que bom que a gente tem ensino hoje. Que bom que a gente consegue, por exemplo, entrar nos conselhos de classe e discutir isso. Entrar no Conselho Nacional de Educação e pôr a medicina como disciplina obrigatória e nós vamos conseguir as demais. Isso é uma riqueza, né, gente? E Alexandre, assim, te ouvindo, de tantos desafios, de tanto tiro, porrada e bomba, como você disse... O que não te faz desistir? O que te faz continuar? Eu sempre percebo assim que a gente tem os sagrados, né? O que me move. Então, o sagrado. Poder ver alívio de sofrimento
poder identificar sofrimento, prevenir sofrimento e aliviar sofrimento, e poder receber nas reuniões com voluntário ou com familiares quando a gente visita, essa gratidão que mesmo quando alguém... Porque nosso projeto é muito voltado para paciente em fim de vida, especialmente no último 1 ano de vida, né? A gente percebia assim da família assim, nossa, se não fosse o projeto estar junto com o pessoal, eu não sei o que ia ser da nossa vida. Nossa, muito obrigado. E eu vejo eles agradecendo o vizinho, porque quem foi lá 1 ano foi o vizinho. E aí eles falam assim, a mamãe falava assim, hoje é dia da Leda vir, que é uma moradora. Então nós temos que tomar banho mais cedo e ajeitar, olha, né? Entende que não é nada material, mas é assim, a presença do morador que fala a língua dela, que conversa a mesma língua. Então isso me faz continuar, sabe? Até porque assim, quando a pessoa pergunta assim, quais são os grandes desafios? Você acredita assim, de verdade, eu não percebo um grande desafio. Eu percebo muitas vezes falta de vontade da gente entender que a gente é corresponsável com isso, por isso. Eu não vejo assim, nossa, foi muito difícil porque é muito morro, e quando chove, e o tráfico, nunca vi isso como desafio, como essas 4 mulheres também não viram, sabe? Eu acredito que nem todo mundo tem que estar na mesma pegada, mas quem está atendendo uma UTI, por exemplo, eu acredito que ele tem ele tem que ter o seu prazer de estar ali, tendo sentido para a vida dele e vendo que aquele alívio, porque senão ele esgota de ver que aquilo não está funcionando e não faz sentido da vida dele. Com toda essa história que eu contei da minha tia lá atrás, eu fechei um ciclo o que é dar sentido à minha vida com a história do balão e tudo isso. Eu encontrei meu propósito. Hoje, pode que venha outro. Mas hoje o meu propósito está muito desenhado, eu sou muito feliz com isso que eu faço, e eu nem nunca pensei no desistir, entende? Assim, o que pode fazer? Não tem. Assim, nós já pegamos pandemia dentro, nós já pegamos operação no dia com tiro, tá tudo péssimo, mas tá tudo bem, nós não vamos visitar aquela hora, quando a comunidade avisar que tá tudo bem, nós saímos da sede e vamos ver o paciente, entendeu? É o que tem. Né? E é interessante, aqui como que isso é interessante por ser propósito? A maioria dos nossos voluntários profissionais são da rede de atenção à saúde do Rio de Janeiro, já trabalham de segunda a sexta. E aí um dia eu perguntei, por que vocês trabalham a semana inteira e animam vir aqui fazer voluntariado do que vocês já fazem durante a semana? É diferente, Alexandre. Aqui não é normativo, não é institucional. Eu sou eu. E eu atendo aquilo que eu amo e aquilo que eu quero, e sem horário marcado. E assim, eu posso ser e voltar no primeiro amor de que quando eu quis fazer medicina, enfermagem, físio, que era cuidar do humano, sem ficar 8 horas no computador, sem ter que preencher não sei o quê. Então aqui eu posso sentar e... Entende como que é muito propósito de cada um? Né? Muito. E quanto que isso, eu tava te ouvindo, da comunidade, quanto que isso resgata a potência de cada indivíduo. Muito. Daquilo que realmente faz sentido, daquilo que realmente te move. Que você não precisa ninguém te obrigando, porque você faz com muito gosto, com muito prazer. Ontem eu recebi uma mensagem de uma voluntária profissional nossa, falando assim, Alexandre, eu nunca contei isso a ninguém, mas essa ação que a gente faz na comunidade me evitou o suicídio. Eu estava pronta para isso. Porque eu não via sentido mais na minha vida. Minha profissão já tinha me dado dinheiro, tinha me dado não sei o quê. Mas sabe assim, o que não é estar satisfeita? E o voluntariado, porque eu acredito que o voluntariado, ele pode mudar o mundo. Ele pode mudar o mundo. Que é a hora que você vai sem a preocupação financeira. Porque eu também preciso comer. Sim, claro. Então tem meu trabalho, tudo. Mas é aquilo que eu tiro, e cada um na sua realidade. Tem gente que tira com pessoa em situação de rua. Tem gente que nos privados de liberdade, tem gente em hospital. Mas assim, fazer uma coisa que te dá sentido, seja, eu sou fisioterapeuta, mas eu amo futebol. Joga futebol. Você tem que buscar aquilo também que não só te dá o pão, mas que te dá sentido, né? Então vejo que é muito transformador. E para os nossos colegas que estão te ouvindo, nessa conversa tão inspiradora, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para eles sobre a questão dos cuidados paliativos, agora com todo esse propósito que você trouxe, que resgata a gente pro humano?
Eu penso que aquela frase, acrescentar vida aos dias mais do que dias de vida, isso me move muito, sabe? Assim, eu penso que resgatar esse propósito de quando a gente estuda, que eu quero diminuir sofrimento, que eu quero aliviar, isso nada mais é do que eu quero olhar para uma pessoa com a singularidade dele e eu quero acrescentar mais vida nos seus dias, mais do que dias de vida. Isso me faz repensar numa condição técnica que eu, como profissional técnico, preciso me capacitar para olhar o outro como humano. Isso não significa que eu tenho que me capacitar para pegar na mão do outro só. Eu tenho que capacitar que, às vezes, mesmo eu fazendo tudo que eu tenho para fazer pelo outro, ele ainda vai morrer com sofrimento. Porque o sofrimento ele é uma dimensão muito grande. Mas se a minha presença nas últimas 2 horas de vida daquela pessoa, porque demoraram a me chamar e eu cheguei nas 2 últimas horas, e se a minha presença, sem meios farmacológicos ou não farmacológicos, aliviou o sofrimento dele, e ele pôde morrer menos sofrível, um pouco, valeu a pena o meu nascimento. Então a gente precisa resgatar isso. Às vezes eu não tenho toda a estrutura para fazer cuidado paliativo. Às vezes eu não tenho todo o apoio. Mas será que naquele paciente que eu estou vendo a minha realidade, no meu dia a dia, como paliativista ou não, eu estou conseguindo identificar, aliviar e prevenir o sofrimento humano? Valeu a pena. Eu estou fazendo o possível dentro do possível? Valeu a pena. Então, eu acredito que assim, que cada um possa, mais uma vez, resgatar o seu propósito e tentar colocar no papel quais são os seus sagrados e o que te motivou estar nisso de vez em quando para poder, de fato, resgatar o quanto isso é importante. A comunidade compassiva fez dar sentido à minha vida. Fez, né, poder fazer um cuidado paliativo, não diferente que eu faço na atenção domiciliar, no hospital, mas isso me reconectou. Então, acho que é interessante que cada um busque também, né, o que te reconecta. Tome nota, anote que é um conhecimento e uma fala inspiradora. E Alexandre, se você fosse deixar um livro ou uma indicação de um filme para nossa audiência que está ouvindo, que se sentiu inspirada e quer encontrar esse propósito, teria algum? Teria. Um dos livros que me motivou muito, lá no início, eu tô até lendo ele de novo, é de Viktor Frankl, que é Em Busca de um Sentido. Ele é um refugiado, né, do campo de guerra, e ele fala sobre sentido de vida. Me inspirou muito, não só para a área da saúde, mas na vida mesmo. Qual é a minha inspiração? Né, após ver tanta coisa para continuar. Então, Em Busca de Sentido. E para o leigo, por mais que as pessoas pensem, não, esse todo mundo já conhece, foi uma porta de entrada na minha carreira também como paliativista, que A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana. Aquele que não viu muita coisa, poder chegar nisso e identificar um pouco ali o quanto aquela conversa é leve também. Então, os dois, né? Acho que me inspira muito. Sensacional, Alexandre. E onde que a nossa audiência pode te encontrar para continuar se alimentando, né, de todo esse propósito, né, que nos liga ao cuidado com o outro e também para conhecer melhor os projetos da comunidade compassiva, quem quiser fazer parte? Tá. O Favela Compassiva, o Instagram é esse mesmo, @Favela Compassiva. E nós temos um site que é www.favelacompassiva.com.br. O meu pessoal é Prof. Alex Silva, né? A gente pode trocar ideia. A Favela Compassiva em si, hoje nós não temos vaga para voluntário. Ainda bem, nós temos fila de espera enorme de todas as profissões. Então nós não temos vaga. O que eu incentivo é, ao invés de só querer ser da Favela Compassiva, monte a sua comunidade compassiva, estruture a sua. Se vocês forem no nosso site da Favela Compassiva, vocês vão ver lá que tem um linkzinho que são mídias. Lá tem os nossos artigos publicados, nós já tivemos 3 mestrados e agora o primeiro doutorado na nossa comunidade. Legal. E tem vários artigos, vídeos, mídia, gente na Profissão Repórter, no Fantástico, tem vários aí. Mas as pessoas, elas podem também ajudar o projeto? Se entrar no site, vai ter lá assim, quero apoiar. Aí a gente não recebe doação de livre demanda. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente solta a campanha legal. e presta conta daquilo. Legal. Então a gente não acumula. Entende? Professor, sem palavras para lhe agradecer, compartilhamento de histórias tão profundas e tão inspiradoras.
e que eu tenho certeza que vão inspirar diversas pessoas que vão estar nos ouvindo e nos vendo. Muitíssimo obrigado por esse momento, por essa troca. Eu que agradeço. Sensacional. Obrigado. Sensacional, Alexandre. Muito obrigado. Sério, obrigado. Bom estar com vocês, viu? Coisa boa. Muito boa obrigada demais. mesmo, gente. E é isso, gente. Valeu. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.